Obrigado, Denis. Parabéns pela discussão e pelo módulo de vocês. Boa noite a todos. Nos próximos 25 minutos, nós vamos apresentar e discutir aquilo que houve de mais interessante na oncologia gastrointestinal na última ASCO. Eu vou estar muito bem acompanhado de dois brilhantes colegas, o Dr. Vitor Hugo Fonseca, que é oncologista clínico em Santa Catarina, e o Dr. João Fogatti, que é oncologista clínico no Rio de Janeiro. A gente pincelou com muito cuidado e vamos trazer para vocês três estudos que a gente considerou chave nessa ASCO 2024 e que realmente modificam a prática clínica. Portanto, a gente espera apresentar e dissecar, e fiquem à vontade para enviar perguntas para a gente poder também discutir e enriquecer o nosso debate. A gente vai começar com o trato gastrointestinal alto. Podem passar o próximo slide, por gentileza. Com o Dr. João Fogatti, nós separamos o estudo ESOPEC, que foi um estudo fase 3 que comparou a quimioterapia perioperatória com o protocolo FLOT, comparou com quimio e rádio neoadjuvante nos pacientes com adenocarcinoma de esôfago, tá? Não é câncer de esôfago como um todo, é adenocarcinoma de esôfago, e também o estudo CheckMate 9DW, que foi um estudo que trouxe IP mais nivo versus TKI como a primeira linha de tratamento nos pacientes com CHC avançado. São os primeiros estudos, os primeiros resultados do estudo CheckMate 9DW. João, boa noite. Fique à vontade para trazer para a gente os dados e depois, nos últimos minutos, a gente comenta as implicações na prática clínica. Perfeito. Todos me ouvem? Sim. Perfeito. Então, obrigado, Alexandre, pela apresentação, tá? Então, vai ser um bate-bola bem rápido, tá, pessoal? Por causa da questão do tempo mesmo. Eu vou começar falando sobre o estudo de fígado, inicialmente, o estudo CheckMate 9DW, um estudo fase 3, que traz um novo protocolo de tratamento de primeira linha para CHC avançado. A gente sabe que a gente já tem outras linhas estabelecidas, como a Tezibeva do iBrave 150, a gente tem o Himalaia com Durvitreme, recentemente aprovado no Brasil. Esse traz o trabalho com nivo e IP em primeira linha. Esse é um estudo grande, fase 3, com mais de 660 pacientes, onde o CHC avançado, não passível de tratamento curativo, com boa função hepática, PS01, pacientes que não podiam ter invasão do ramo principal portal, eram randomizados basicamente para NIV e IP, nível 1 e IP3, 4 aplicações a cada 21 dias, seguidos de manutenção de dose fixa de nível ou fazer um TKI, que naquela época o braço controle ainda era TKI, certo? A gente podia usar lenvatinib ou sorafenib. Nesse estudo, 85% dos pacientes usaram lenvatinib como padrão ouro ali como tratamento e 15% do sorafenib. Esses são dados iniciais do CheckMate 9DW, mas às vezes não se chamou muita atenção, são 35 meses de follow-up, é uma análise interina pré-planejada, e o estudo é francamente positivo. A sobrevida global mediana, que era o endpoint primário, foi positivo, foi em torno de 23 meses versus 20 meses, ou seja, a gente observa uma redução do risco de óbito a favor do NIV-IP versus TKI em primeira linha de CHC avançado, da ordem de 20% a menos o risco de óbito, né? E chama atenção nesse resultado duas coisas, curva de sobrevida global que a gente viu lá na ASCO, né? A primeira é que, de fato, as curvas se cruzam. Entre 12 e 15 meses, elas acabam se cruzando e favorece o NIV-IP depois, mas há um certo cruzamento, a gente pode discutir isso depois. E é uma outra coisa importante dessas curvas, na verdade, do braço controle, o braço do lenvatinib teve 20 meses de sobrevida global. Se a gente vê os braços controles do Stride, do Himalaia, ou se a gente vê o braço controle de TKI do Ibrave 150, esses dados são de 13 meses, ou seja, o braço controle do CheckMate 9DW foi muito bem, e mesmo assim NIV-IP conseguiu ser ainda melhor. Quando a gente vai ver os landmarks, são os pontos de sobrevida global ao longo da curva, a gente observa aí um dado de 36 meses, 3 anos, 38% de pessoas vivas para o NIV-IP versus 24% para os pacientes com TKI, ou seja, um delta importante. Sobrevida livre de progressão foi não significativa, mas também beneficiou numericamente o NIV-IP, né? E principalmente, pessoal, dados de eficácia de taxa de resposta. A taxa de resposta do NIV-IP conseguiu atingir 36%, com em torno de 6, 7% de resposta clínica
completa, tá? Isso a gente tem que se lembrar, só fazer é ruim a gente fazer cross-trial, mas é impossível a gente não fazer. Pega o Embrave, 27% de taxa de resposta, com 5% de resposta completa. Pega o Durvitreme, que é o STRIDE, em torno de 20% de resposta, com 3% de resposta completa. Então, o NIV-IP foi a maior taxa de resposta que a gente já viu em primeira linha de CHC avançado. E como a gente fala, não tem jantar de graça, né? A gente sabe que os efeitos adversos foram maiores para o braço do NIV-IP versus o braço do TKI, né? Efeitos adversos relacionados ao tratamento, seja grau 1, grau 2, grau 3 ou grau 4, ou a necessidade de parar as medicações por efeito adverso, ou até o óbito, foram maiores no braço do NIV-IP. Especialmente efeito imunorrelacionado, grau 3 e grau 4 foi da ordem de 30% com o NIV-IP, né? Sendo que 30% necessitou usar esteroides, corticoides para controlar isso, versus 20% no STRIDE, né? Só para lembrar isso, no STRIDE do Durvitreme, só 20% necessitou, então um nível maior de esteroides também, né? Esse trabalho também mostra positividade e qualidade de vida, então esse dado é muito interessante. Então esse é o dado Checkmate 9DW, é um estudo fase 3 positivo com NIV-IP, maior sobrevida global mediana dos 3 estudos que a gente tem atualmente para tratar CHC, e uma coisa importante desse trabalho, que só para a gente finalizar, as etiologias virais foram muito bem distribuídas. 1/3 para hepatite B, 1/3 para hepatite C, 1/3 para hepatite não viral, na verdade, né? Ou seja, muito semelhante ao padrão de etiologias que a gente vê no STRIDE, diferente do Embrave 150, que a Tezibeva foi rico em hepatite B. Então, as etiologias virais foram bem distribuídas no NIV-IP. Então, talvez esse a gente pode comentar um pouco, né? Eu sou bastante tendencioso a esse estudo, mas a gente pode comentar depois como funciona, né? Ou seja, mas é uma nova opção NIV-IP, bater o TKI em primeira linha. Vamos falar sobre o estudo que foi para a plenária, um estudo também fase 3, ESOPEC, estudo ali de origem alemã, né, no qual pacientes com tumores de esôfago, adenocarcinoma esofágico, pacientes podiam entrar até com Sievert 1, disfunção esôfago-gástrica também, tá? Pacientes com volume de doença T1, N1 ou T2 a T4A, N0 ou N positivo. Esses pacientes são randomizados nesse estudo fase 3 para o protocolo CROSS ou para o protocolo FLOT4. Pacientes excluídos desse trabalho foram pacientes T4B, tá? E pacientes, obviamente, com etiologia gástrica. Esse trabalho não é de câncer gástrico, é um trabalho de câncer esofágico, tá? O endpoint primário era sobrevida global mediana e, de uma forma bem objetiva por causa do tempo, esse estudo na Intention to Treat foi positivo. Foi 66 meses versus 37 meses a favor do braço do FLOT. Tá? Então, ou seja, a gente tem uma redução do risco de óbito da quimioterapia pré-operatória da ordem de 30%, favorecendo a quimioterapia pré-operatória versus no adenocarcinoma de esôfago e de junção versus o CROSS. Então, o CROSS performance até um pouco menor o braço de quimio-rádio do que foi no trabalho original. Outros endpoints também favoreceram o FLOT, né? Por exemplo, sobrevida livre de doença, taxa de resposta patológica completa, inclusive isso, a gente pode até discutir, mas a taxa de PT0, N0, foi menor para o CROSS do que a gente observou no trabalho original, né? Foi 16% do FLOT, 10% para o braço do CROSS, e no trabalho do CROSS original, no início de 2010, esse foi de 23%. Ou seja, a gente teve alguns dados de controle local um pouco diferentes do trabalho original. E um dos motivos que isso chamou atenção, quando a gente vai ver o compliance do estudo, né, a gente observa que o compliance do braço do FLOT, né, foi muito semelhante, né? Ou seja, em torno de 90% começou o tratamento com quimioterapia operatória, 60% começa o tratamento adjuvante, 50% termina, mas o que chamou a atenção no braço do CROSS é que o compliance foi baixo, mais baixo do que a gente viu no trabalho original também aqui em rádio, né? O braço do CROSS, geralmente o compliance no trabalho original foi de 90%, no trabalho do ESOPEC aqui, foi 90% o compliance de rádio, mas em torno de 69% o compliance de tratamento total, indicando que muitos pacientes comiam uma quimioterapia, não faziam carbotaxol. Então, assim, essa é uma dúvida que ficou, porque o pessoal da Alemanha tem uma certa dificuldade nesse compliance do CROSS, isso teria afetado um pouco os resultados do CROSS nesse trabalho.
Isso é um fato. E por fim, só para finalizar, para também a gente passar à frente e passar a discussão, quando a gente vai ver o forest plot, né, é duas coisas, dois dados importantes. Esses pacientes tinham uma doença mais avançada, eram T3, T4, e pacientes com linfonodo comprometido em torno de 80%, ou seja, a população do Exopec eram pacientes com doença mais volumosa. E quando você vai ver o benefício de sobrevida global no forest plot, na análise de subgrupo, você observa benefício para quase todos os subgrupos. O benefício parece ser menor do FLOT quando a gente pega pacientes com doença menos volumosa, T1, T2, ou pacientes com linfonodo negativo. Então, será que esses pacientes com menos volume de doença necessariamente necessitam fazer o FLOT? Essa é uma discussão para a gente deixar para frente. Tá? Em termos de morbimortalidade, nada mudou, a gente também já tem isso. FLOT, quimioterapia pré-operatória, não aumenta a morbimortalidade cirúrgica, assim como o CROSS também não aumenta a morbimortalidade cirúrgica, e nesse trabalho Exopec isso foi representado de forma igual. Taxa de resposta à cirurgia R0 também igual, então, ou seja, basicamente replicando o que os estudos originais, tanto o FLOT4 quanto o CROSS já mostraram. Esse foi o estudo Exopec, e passar a palavra para o Alexandre e para o Vitor Hugo poderem continuar aí também. Perfeito, João. Tanto o Exopec quanto o Checkmate 9DW trazendo, portanto, mudanças de prática clínica. A gente vai passar para trato gastrointestinal baixo, depois a gente deixa os últimos minutos para a gente voltar nesses 3 estudos e a gente dissecar um pouquinho as implicações na prática clínica. A gente vai passar para o trato gastrointestinal baixo. Quem puder passar o slide, por gentileza, já pode passar para o Vitor poder apresentar os dados do estudo TransMet. Vitor, boa noite. Boa noite, Alexandre. Boa noite, João. Queria agradecer o convite, então, do Grupo Oncoclínicas e do Alexandre, o nosso líder do trato gastrointestinal, para comentar esses abstracts, né? Eu vou falar para vocês o TransMet. Então, o TransMet, ele é um estudo randomizado de fase 2/3, que foi conduzido na França, na Bélgica e na Itália. Ele é um estudo que tentava avaliar o papel do transplante hepático como modalidade de ressecção cirúrgica para pacientes com câncer coloretal com metástases hepáticas irressecáveis, né? A gente vem montando um corpo de conhecimento baseado em estudos que foram feitos na primeira década e na segunda década desse século a respeito do papel do transplante hepático para pacientes com câncer coloretal. Anteriormente a esse trabalho, o grupo de estudos da Noruega, com os estudos SECA1 e SECA2, era o melhor dado que a gente tinha do ponto de vista de indicação de pacientes, e a gente aprendeu eventualmente a filtrar e selecionar os melhores pacientes baseados em características prognósticas para transplante. Em alguns lugares do mundo isso já era feito com uma certa liberdade. No nosso meio ainda não, e eu espero que esse estudo que eu trago aqui para vocês acenda uma possibilidade de que a gente mude a legislação para que a gente comece a fazer transplante para pacientes ultra selecionados com câncer coloretal metastático para fígado. Então, trazendo o estudo, ele é um estudo de fase 2/3, ele é um estudo em que os pacientes com doença hepática irressecável, sem metástase extrahepática, com menos do que 65 anos, ECOG 0 a 1, que não poderiam ter mutação de BRAF, que tinham feito pelo menos 3 meses de químio com doença estável ou resposta parcial, e que tinham marcadores com pelo menos um CEA menor do que 85, ou pelo menos uma queda de 50% do valor basal, eles eram avaliados por um comitê independente. Eles eram avaliados pelo tumor board local. Os pacientes que eventualmente fossem considerados elegíveis, eles iam para um comitê independente para ver se o paciente ele seria candidato ou não, e aí esses pacientes eles eram randomizados para fazer químio ou randomizados para fazer químio mais o transplante hepático. A gente ainda não tem detalhes exatamente de como é que foi químio pós-operatório, pós-transplante, então isso ainda a gente aguarda os dados a serem publicizados na publicação desse trabalho. O estudo não é um estudo muito grande, né? Conforme eu comentei, essa é uma população ultra selecionada, então a gente não esperaria que o estudo realmente fosse um estudo com tamanho amostral muito grande. São 94 pacientes que foram efetivamente randomizados, de quase 160 que foram avaliados pelo comitê de especialistas, e eles foram randomizados de 1 para 1 para esses 2 braços. O que é que o estudo... E outra coisa que é importante, pessoal, aqui, nesse estudo, o transplante é um transplante cadavérico, tá? A gente não tá lidando aqui nessa situação com transplante intervivos. O que esse estudo mostra é que o desfecho no desfecho primário de sobrevida global em 5 anos na população por intenção de tratar, houve uma diferença brutal em termos desse desfecho.
com 57% de pacientes vivos em 5 anos para o transplante versus 13% para os pacientes que fizeram quimioterapia. Quando a gente avalia a população por protocolo, isso aumenta mais ainda, foi 73% de pacientes vivos em 5 anos para quem fez transplante e apenas 9% para quem não fez transplante. A gente tem dados interessantes da sobrevida livre de progressão, 20% dos pacientes que foram transplantados não recidivaram doença em 5 anos, o que é importante. E um dado curioso é que, olhando a população geral, alguns pacientes que tiveram recidiva, e aí boa parte dessas recidivas, pessoal, são recidivas pulmonares, então boa parte desses pacientes não recidivam no fígado. Muitos desses pacientes tiveram recidivas que foram resgatáveis, esses pacientes recidivaram no fígado, no pulmão, e fizeram procedimentos cirúrgicos, ou fizeram terapia local sob a forma de radiofrequência. Então, em 5 anos, 42% dos pacientes estavam sem doença, seja porque o tratamento primário do transplante funcionou ou porque as terapias de resgate também foram terapias de resgate efetivas. Então, esse estudo mostra e demonstra de uma maneira bastante clara que esse conceito de transplante hepático para pacientes com metástase de câncer coloretal, metástases hepáticas e ressecáveis e sem doença extrahepática, é um conceito que se provou eficaz na prática. E eu acho que agora o que a gente tem que fazer é tentar entender os melhores desfechos desses pacientes de um ponto de vista, tentar estratificar, inclusive, melhor esses subgrupos, tentar mudar a nossa legislação para que isso daí vire rotina. A gente sabe que a gente tem uma questão de escassez de órgãos bastante importante no nosso país, e isso tem uma certa heterogeneidade regional. A gente sabe que para HCC existe uma variação bastante ampla no nosso país em relação ao tempo de fila desses pacientes. Então, isso vai demandar que a gente se esforce, nós como comunidade médica, junto às autoridades que fazem parte do corpo regulatório, para a gente poder modificar esse regulamento e, eventualmente, começar a transplantar alguns desses pacientes, porque provavelmente todos nós temos algum paciente desse no nosso ambulatório, e a gente viu agora que existem dados bastante robustos para mostrar que esses pacientes se beneficiam desse tipo de abordagem. Perfeito, Vitor. Obrigado pela apresentação do Transmet. Vamos lá, meus caros, a gente tem aproximadamente 7, 8 minutos para a gente poder debater um pouco sobre esses 3 estudos. Queria ouvir de vocês dois, tanto o Vitor quanto o João, do ESOPEC, focando aqui no primeiro estudo em adenocarcinoma de esôfago. Vocês abandonariam a quimio e radioterapia neoadjuvante em adenocarcinoma de esôfago baseado no ESOPEC para transmitir uma ideia de mudança de prática clínica para quem está nos assistindo? E aí, primeiro, Quer começar, João? Assim, eu posso. Quer falar? Você pode começar, João. Assim, Alexandre, eu acho que assim, a gente vem falando sobre o ESOPEC há algum tempo, né? A gente teve o New Ages, que também fez a comparação, mas o braço controle, né? Na verdade, o braço de quimioterapia perioperatória não era com FLOT, ou poucos pacientes fizeram FLOT, então a gente ficou com a ideia de que os desfechos de quimioterapia perioperatória e quimio-rádio eram semelhantes em termos de sobrevida, com mais controle local para quimio-rádio. A gente agora tem um estudo mesmo, que as pessoas fizeram FLOT, todas elas, versus o CROSS. Eu entendo que é uma coisa contestável porque as pessoas pularam uma quimioterapia. Então, ou seja, pularam uma quimio, tiveram menos compliance, porque os alemães têm mais dificuldade de fazer quimio-rádio. Isso é uma coisa curiosa que muitas vezes a gente faz. Mas, de fato, acho que o dado é bem evidente. É o melhor dado que a gente tem. Então, na minha prática, sim, eu acho que até faz sentido, porque a gente sabe que, pelo TCGA, os tumores de esôfago, eles têm muita semelhança com os tumores de estômago, com estabilidade cromossômica, são tumores quimiosensíveis, e a gente observa, né, conforme a gente reduz as metástases sistêmicas, né, a gente vai ganhando sobrevida. Nossos pacientes morrem principalmente com metástases sistêmicas. E o FLOT dá mais quimioterapia. Então, esse é o dado para mim que, de fato, eu vou fazer com que meus pacientes vão mais para o FLOT. Acho que acabou o CROSS? Não, acho que não acabou o CROSS, ainda mais porque também não comparou com o braço, que seria o braço padrão ouro. CROSS com doença residual, 577, entregar imunoterapia adjuvante para quem ficou com doença residual. A gente não tem essa comparação. Mas eu tenderia a deixar o CROSS, mas para os pacientes não fit a FLOT, e principalmente para os pacientes talvez com não fit a FLOT com o mesmo volume de doença. Então é isso que eu pensaria pela análise de subgrupo, que a gente sabe que não é uma confirmação, mas gera uma hipótese, né? Essa é a minha opinião.
você deixaria, portanto, quimio e rádio para um pequeno subgrupo de pacientes que não fossem elegíveis ao FLOT. Isso, eu pensaria assim. Vitor, e você? Eu concordo, assim, eu vou ser franco, essa já era a minha prática há muitos anos, porque se você vai olhar o dado da análise do subgrupo do CROSS, o benefício, ele é visto basicamente para pacientes que são linfonodo negativo, tá? Isso é bem claro, e o benefício para adenocarcinoma é um benefício estatisticamente marginal, apesar de corresponder a 75% da população. E a gente sabe que tem um subgrupo de pacientes que não vai ser elegível a FLOT por conta do perfil de toxicidade do regime de quimioterapia, então eu acho que esses pacientes que vão ter que você prevê uma toxicidade maior com FLOT e que são linfonodo negativo, o T é até uma questão mais controversa, até porque no CROSS não tinha T4, nesse estudo eles permitem até T4A, então a gente vai estar falando basicamente de T3, que é a grande maioria desses pacientes, né? Eu acho que esses pacientes vão acabar nesses pacientes ainda a gente vai conseguir fazer CROSS. Uma questão do 577 é que, assim, 577 a gente só tem ganho de sobrevida livre de doença, de sobrevida livre de metástase distância. A gente não tem dado de global. Eu, particularmente, acho que o dado de global vai ser positivo, mas eu acho pouco provável que seja positivo com a magnitude de benefício que a gente viu no CROSS. O ganho foi muito grande. Sinceramente, assim, quando a gente olha o dado do compliance, o compliance não vai explicar essa diferença. Por quê? Se você vai ver o compliance da radioterapia, 98% dos pacientes completaram a radioterapia. Tá? E do que eu entendi da apresentação, que isso ficou também não ficou muito claro na hora da discussão, parece que se o paciente não recebeu uma dose da quimio, ele entra como não tendo tido compliance. Assim, eu vejo com muita dificuldade o fato de uma dose de carbotaxol causar uma diferença tão grande em termos de desfecho, sabe? A gente tem os dados de padrão de recidiva do CROSS, naquela atualização de 10 anos, e a gente vê que a quimioterapia, o padrão de recidiva sistêmica é basicamente igual entre que fez CROSS e que não fez nada. Então, o controle de doença sistêmica do CROSS é pobre, eu acho. E a gente sabe que em pacientes que fazem cirurgias padrão, e esse é um outro detalhe, pessoal. Hoje a gente tem as cirurgias, muitas vezes, os tumores são tirados em bloco, com o template da linfadenectomia e o tumor primário, então a gente consegue fazer uma cirurgia com uma qualidade melhor, você consegue reduzir a chance de recidiva locorregional, que seria talvez o maior benefício que a gente tem da inclusão da quimio-radioterapia. Então, conforme a técnica cirúrgica também foi melhorando, eu acho que a necessidade de controle local melhor foi sendo menos necessária, e a gente está precisando controlar melhor a doença sistêmica, porque a gente sabe que a cirurgia não vai resolver o problema sistêmico, mas eles podem resolver o problema local, entendeu? Perfeito. Também concordo, né? Acho que baseado nesse estudo, o FLOT passa a ser o novo padrão de tratamento e vai ser o braço controle dos próximos estudos que virão avaliando adição de imunoterapia, adição de outras drogas-alvo em adenocarcinoma de esôfago. Passando para o CheckMate 9DW, como que fica o algoritmo decisório de vocês na primeira linha de HCC? Atezo mais beva, Duva mais treme e agora IP mais livre. Não está autorizado, mas quando estiver autorizado. Como que vocês pensam essa combinação? Anti-PD1 mais antiangiogênico ou dupla inibição anti-CTLA4, anti-PD1? Então, Alexandre, essa é uma pergunta muito boa, né? Porque agora antes a gente não tinha nada, e agora depois tínhamos a opção do atezo e beva, depois do Vitreme, e agora em breve provavelmente a gente vai ter essa opção. Eu acho que o João comentou muito bem algumas das diferenças que a gente tem em cada uma delas. Eu particularmente tenho um pouco de dificuldade de entender e avaliar os dados de sobrevida global e comparar isso de um estudo para o outro, porque esses estudos têm critérios de elegibilidade um pouco diferentes, e esses estudos têm composições de população que são discretamente diferentes. Então, por exemplo, comparar o Embrave 150 com o 9DW. A gente poderia ter invasão do tronco da veia porta no Embrave 150 e aqui a gente não pode. A gente tem 15% de BCLC-B no 159 e aqui a gente tem 25%. Então, esses estudos têm características um pouco diferentes. Então, eu teria bastante cuidado em dizer que a maior sobrevida é essa, porque talvez a gente não esteja comparando exatamente pacientes com as mesmas características prognósticas. Então, esse é um detalhe. Agora, tem algumas coisas que o João reforçou que eu acho que é importante. Uma é a taxa de resposta radiológica
né, por RECIST é maior. Isso, né, é uma coisa que eu acho que a gente tem que levar em consideração. Uma outra coisa que eu acho que é importante é a questão da toxicidade, porque vamos lembrar que para HCC a gente só faz IP3 nível 1. Então isso aqui é muito diferente dos outros regimes de nível IP, que raramente a gente faz no trato gastrointestinal para pacientes com estabilidade microsatélite. E é diferente do que se faz em melanoma hoje em dia, já que eles conseguem fazer o cruzado e a gente não vai conseguir, pelo menos, fazer com HCC, baseado nos estudos anteriores que mostraram que nível 3 IP1 não era tão eficaz, pelo menos na segunda linha, como fazer o papel reverso, né? Então, a questão da toxicidade, para mim, vai ser uma outra coisa que vai ser importante para a gente definir qual que vai ser o paciente que vai ser elegível para essas modalidades de tratamento. E a outra coisa, eu acho que a gente vai ter que discutir isso, né? Eu acho melhor a gente participar dessa discussão do que a gente deixar isso daí para o corpo administrativo, é custo. Tá? Todas essas modalidades de tratamento são modalidades de tratamento muito caras. E a gente faz tratamentos com a ordem de grandeza em termos de custos muito elevadas e que trazem ganhos de sobrevida global na margem de 3 meses. E 3 meses é significativo? É, mas de 20 para 23, isso acaba ficando um pouco diluído, talvez. Então, eu acho que a discussão também vai ter que girar muito, na minha opinião, em relação a custo. O custo desses tratamentos não pode ser um custo muito díspare. Aquele que tiver um custo muito díspare em relação ao outro, provavelmente vai cair em desuso. Vocês acham que a Teso e Beva seria ainda o regime de escolha para aqueles pacientes com hipertensão porta controlada, João? É o seguinte, na verdade, é difícil, né? Porque assim, o que a gente vai fazer automaticamente? Fazer justamente o que a gente não deve fazer, o que a gente está fazendo, que é cross-trial, né? Então, ou seja, eu vejo exatamente, a ideia é o seguinte, bom, se a hipertensão não é um problema, né? Então, ou seja, a Tezibeva tinha, apesar de ter landmarks, né, pontos de sobrevida, resultados ainda não tão divulgados assim, embora seja o primeiro estudo que foi aprovado, né? Mas, assim, o dado do Checkmate 9DW, assim, independente, tudo bem, não pegou VP4, assim como o Stride também não pegou a invasão de ramo portal principal, né? Mas, assim, os dados dele, como é que a gente compara em relação ao Embrave? Tá, é difícil, eu acho que seriam dois os trabalhos que chamam muita atenção, só que com uma questão que eu acho importante. Tudo bem, o Embrave 150 tem um mecanismo de ação diferente, uso antiangiogênico, mas principalmente a população foi enriquecida com etiologia B. Esse daqui, não, essa população, embora a gente está fazendo novamente diferenças, a gente está comparando errado, assim, o Stride é muito parecido ao Himalaia com a população do Checkmate 9DW, né, e a população é semelhante, o Stride é uma dose só, né, do treme e vai fazendo durva, e aqui o Nivip são 4 aplicações, e depois mantém o nível. Mas, novamente, eu sei que é errado a gente fazer cross-trial, né, mas se a gente chamar a atenção de novo, a sobrevida global mediana do Himalaia é 16 meses, e a sobrevida aqui é de 23 meses. E o landmark também, você vai ver os pontos ao longo da curva, de 36 meses do Checkmate 9DW, é 38% versus 24% para TKI. Então, assim, é um trabalho muito forte. Acho que ele vai brigar diretamente com a Embrave 150 quando aprovar. Acho que a questão da toxicidade, do custo, vão ser bons diferenciais. Mas, assim, difícil, né? Eu acho é uma coisa bem competitiva, eu acho. Sim. Por uma questão de tempo, enfim, a gente vai passando para o Transmet brevemente. Dificilmente uma terapia sistêmica vai trazer para a gente o benefício absoluto que o transplante hepático trouxe para a gente através do Transmet, como o Vitor Hugo muito bem colocou, 57% versus 13%, nenhuma terapia sistêmica, nem imunoterapia tem feito essa diferença nos pacientes com instabilidade microsatélites, portanto, o Transmet ele é um trabalho extremamente inovador. Lembrando que na portaria de consolidação 4 do Ministério da Saúde, ele não contempla essa perspectiva no Brasil ainda, portanto, a legislação brasileira terá que se adaptar, seja transplante cadavérico, seja intervivos. Isso não está previsto na legislação brasileira, então isso terá que ser adaptado para que isso seja realizado. Mas ele é um trabalho absolutamente fantástico e revolucionário dentro do tratamento do câncer coloretal, colocando o transplante hepático como uma alternativa de tratamento dentro da doença metastática limitada ao fígado e considerada irressecável. Portanto, finalizando, a gente tem 3 mensagens chaves que são em oncologia gastrointestinal. Uma delas que o FLOT
passa a ser o padrão de tratamento dos pacientes com câncer com adenocarcinoma de esôfago localizado. IP mais nivo passa a ser uma opção de tratamento para os pacientes com HCC avançado, e o transplante hepático também passa a ser uma opção de tratamento ainda não prevista na legislação brasileira para aqueles pacientes com câncer coloretal metastático e ressecável com doença limitada ao fígado. Muito obrigado, Vitor. Muito obrigado, João. A gente volta agora às 19h55 com hematologia e o Dr. Jacques Tabakoff. Muito obrigado. Somos o maior grupo de oncologia da América Latina e há 14 anos temos uma missão: vencer o câncer. Para vencer o câncer é preciso ter força. Somos mais de 140 unidades em 38 cidades do Brasil. Estamos conectados com Estados Unidos, Europa e Israel, provendo todos os recursos para que nossas equipes desenvolvam em conjunto os melhores tratamentos. Somos mais de 2.800 médicos especialistas e 7.000 colaboradores. Realizamos mais de 1.800.000 atendimentos por ano. Temos um dos mais modernos laboratórios de genômica do Brasil, o OC Precision Medicine. Sabemos que o câncer é um desafio de todos, mas para nós, cada paciente é único e sempre estará no centro de tudo. Oncoclínicas, 14 anos. Sua vida, nossa vida.